Fala aí galera, beleza? Eu sou o Hira e hoje a gente vai desenvolver um projeto muito foda utilizando a API do LoL. É um projeto bem simples e poucas pessoas sabem que a Riot Games ela disponibiliza suas APIs públicas para que a gente possa pegar informação do LoL, do Valorant, do TFT e até mesmo do Runeterra. Como vocês podem ver aqui no Figma, é um layout muito simples, onde a gente só tem uma tela aqui que vai capturar as informações, né, como o nome de invocador, a região do jogador e depois a gente tem uma tela com o resultado dessas informações. Essa segunda tela vai dar para a gente extrair bastante coisa da hora dessa API. A gente tem o ícone do jogador, o elo, qual nível, taxa de vitória e derrota, e com isso a gente vai vai calcular o win rate desse jogador, né, que é baseado nas vitórias e nas derrotas. Por último, a gente tem aqui a nossa paleta de cores, não menos importante, que a gente vai utilizar durante o desenvolvimento. Primeiro passo, a gente vai desenvolver nosso back-end em Node, tá ligado? É uma linguagem muito fácil de usar, muito simples e não tem muita enrolação. Aí, mano, é só você fazer um cadastro lá na API do LoL e pegar sua credencial. Lembrando que essa chave é só para desenvolvimento, tá? Então ela expira bem rápido e você tem que ficar atualizando ela a cada 1 ou 2 dias para poder fazer os seus testes. Bom, eu já vou direto pro desenvolvimento para a gente não ficar enrolando, mas se você quiser, mano, é só dar uma olhada aí na descrição, vai ter o link da API do LoL. Vou recomendar que você dê uma lida com calma e você pode dar uma olhada em todos os endpoints que eles liberam, todos os recursos, beleza? Bom, eu espero que você já tenha o Node instalado aí no seu computador. É bem rápido, se você não tiver, instala aí, é 2P. E aí a gente vai começar com um comando bem simples, que é o yarn init-n, que ele vai iniciar o nosso projeto, né, as configurações do nosso projeto. Bom, se você usa o npm não tem problema, porque eu também vou deixar os comandos aí na tela. Depois a gente vai rodar o yarn add Axios com o cors e com o express, tá? Que são 3 dependências bem importantes que a gente vai utilizar bastante aqui no projeto, que são o Axios, se você já deve saber, que é para fazer requisição à API, e o Cors ele vai funcionar para poder aceitar as requisições do nosso front-end, e o Express é o framework padrão do Node aí, que é mais utilizado e vai servir para a gente montar o nosso servidor. Agora a gente vai rodar o yarn add "-dev.env nodemon". O nodemon é para a gente manter o nosso servidor atualizando sempre que a gente dá um Ctrl S, e o .env para a gente salvar nossas variáveis. Bom, tendo as nossas dependências instaladas já no nosso projeto, a gente vai abrir o nosso package.json e vai criar um scriptzinho lá para a gente poder iniciar o nosso projeto com um comando mais simples, né? Que a gente vai dar nada mais nada menos que um start 2.dev para rodar o nodemon apontando para crc index.js, que vai ser o nosso arquivo principal. Feito isso, a gente vai criar essa pastinha crc com o index.js lá dentro. Feito isso, a gente vai fazer algumas instâncias aqui no nosso projeto. A gente vai instanciar o Express e vai adicionar ele a uma variável app. Depois disso, a gente vai colocar um app listing 333, que é uma porta que você pode escolher qualquer porta aí da sua máquina para a gente poder rodar o projeto. Agora a gente vai criar uma função get apontando para o nosso barra, só para testar um hello world mesmo e ver se está tudo ok com a nossa aplicação. Com o nosso servidor rodando, a gente vai ali em cima do app.listing, vai adicionar um app.use e vai passar a função JSON ali dentro para que o nosso servidor aceite as requisições desse formato, beleza? Feito isso, a gente vai voltar na raiz do projeto, vai criar um .env e vai passar as 3 variáveis do nosso projeto. Uma que é a chave que a gente vai utilizar, né, que é da API, as outras duas é a URL do LoL e a outra é a URL só de ícones de invocador, beleza? E aí a gente vai voltar para o topo do nosso arquivo e fazer mais uma configuração. A gente vai estar importando o nosso .env e vai estar executando a função config dele, que serve para a gente poder executar as variáveis de ambiente que a gente declarou no .env, beleza? E aí a gente abre mais uma função de get. Agora a nossa URL vai ser summoner barra _summonername, que é um parâmetro, né, onde a gente vai pegar o que o usuário digitou como nickname dele e vai fazer uma requisição na API do LoL. Então é importante a gente importar o Axios também lá em cima. E aí a gente já pode utilizar ele. A gente vai fazer o seguinte, vamos criar uma variável onde nós vamos chamar await_axios.get e vamos passar aquela nossa primeira env, que é a URL do LoL, barra lol, barra summoner, barra v4, barra summoners, barra byname e barra o usuário
o summoner name, né, como variável, que é o que o usuário digitou, beleza? E aí a gente dá uma vírgula, passa os headers, que é a configuração padrão da API do LoL, e nesse header a gente vai passar para eles o nosso process.env.lol_key, que é a nossa chave, beleza? E aí no final dessa função a gente dá um ponto cat só para garantir que se qualquer coisa der errado, a gente vai devolver uma resposta para o usuário, que é a própria resposta que o LoL manda pra gente, beleza? E se tudo der certo, no finalzinho da função, a gente vai ter um return res.json summoner id response.data, só para ver se está tudo funcionando. Aí, se você fizer essa requisição, você vai ver que o LoL vai voltar bastante informações para a gente. Só que daí a gente vai pegar só 3 atributos, que é o ID do usuário, o Profile Icon ID e o Summoner Level, tá? Que é esse ID a gente vai utilizar para fazer outras requisições lá. A gente vai voltar lá no topo e vai importar o CORS também e já dar um app use nele para já deixar pronto, beleza? E aí a gente vai remover esse return aqui no final da função e vai dar um const pegando o ID, o Profile Icon ID e o Summoner Level da nossa primeira requisição, beleza? Só para a gente já ter esses atributos e utilizar na próxima requisição, que aí a gente vai montar uma variável de response novamente, chamando o awaitAccess.get, passando a nossa URL default, /lol, /lig, /v4, /entries, /by_summoner e /o ID que a gente recebeu. Beleza? E aí a gente passa novamente a nossa chave de autenticação, dá um cat da mesma forma que a gente fez lá em cima, e no final a gente adiciona um return res.json só para ver a resposta dessa segunda requisição. Fazendo esse segundo teste, você vai ver que a requisição vai voltar muito mais informação dessa vez, galera. Então, e ele volta um array com 2 objetos. E o que seriam isso? O primeiro objeto são informações de ranqueada solo duo e o segundo objeto seriam de ranqueada flex. Porém, pode ser que muitas das vezes vai vir apenas um objeto, dependendo do que o jogador joga de ranqueada, entendeu? E novamente a gente vai remover esse return aqui do final para pegar mais alguns atributos antes de fazer a nossa resposta final para o usuário. A gente vai pegar os dados de tier, que é o elo do usuário, o rank, que seria se é gold 1, 2, 3 ou 4, quantas vitórias, as derrotas e o tipo da kill, né? Só que agora a gente vai fazer um ternário aqui. Então a gente vai validar se tem informação dentro da posição 0 do array, a gente devolve essa informação da posição 0. Se não tiver, a gente devolve a informação que está no índice 1, beleza? E no final agora, montando a nossa resposta final, que a gente vai consumir lá no nosso front-end, a gente vai dar um return res.json, devolvendo um objeto com o summoner level, que a gente pegou na primeira requisição, o tier, o rank, as vitórias, as derrotas, a kill type, o icon URL, que a gente vai montar com o nosso process.env.lol_icons, barra profile icon ID, que a gente pegou na primeira requisição também, .png, beleza? Para montar já o nosso arquivo de imagem. Vírgula, e a gente vai ter o nosso win rate, galera, que a gente vai calcular da seguinte forma. A gente vai primeiro fazer as vitórias mais as derrotas para somar o total. A gente vai fazer as vitórias dividido por esse total e no final a gente vai multiplicar isso por 100 e dar um toFixed 1, para que a gente não tenha mais do que uma casa decimal, beleza? Com tudo isso pronto, a gente pode fazer a nossa última requisição. Você pode testar aqui o icon URL no navegador e ver se ele montou a imagem perfeitamente. E também validar um win rate aí se está calculando certinho, beleza? Que é a nossa taxa de vitórias. Se tudo funcionou perfeitamente aí, então significa que o nosso back-end já está ok. Mas caso você tenha algum problema, eu vou deixar o link do GitHub desse projeto aí na descrição. E no próximo vídeo a gente continua desenvolvendo nosso front-end em React para consumir os dados desse back-end aqui, beleza? Então é isso, valeu!